Já estamos ao vivo, chegando aqui, programa Líderes se Reinventam. Opa, a Alice já está por aí. Líderes se Reinventam. Telemática, pessoal do The Power, chegando aí, bem-vindo Telemática, coloca aí o teu nome. Quero falar teu nome aí, Flávio Souza, bem-vindo. Bem-vindo também. Vamos falar aqui sobre líderes que se reinventam. Daqui a pouco nós teremos Joaquim aí conosco. Enquanto isso, vamos aguardar, vou pedir para você ir convidando outros da sua rede de contatos. Dispara aí o aviãozinho. Celso Muniz, bem-vindo, Celso. Obrigado pela presença, Joaquim chegando aí. Marcos Assis, também do The Power. Boa noite, Marcos. Flávio Souza, Duque de Caxias, empretério da turma de Joaquim. Opa, show de bola. Muito bem. Joaquim já solicitando a entrada. Mas vamos esperar um pouquinho, já chamo o Joaquim. Já vou autorizar o Joaquim chegar, mas enquanto isso eu vou pedir para você, já fazendo aí com integrada, Breno saxofonista, Breno, Andréa Cruz, bem-vinda. Obrigado pela presença. Joaquim chegando. Oi, Joaquim. Olá, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, amigo. Tudo bom, meu irmão? Beleza? Graças a Deus, graças ao bom Deus, tudo caminhando bem. Caminhando bem. Bacana, né, Paulo? Depois de um final de semana aí maravilhoso que passamos juntos. Poxa, foi mesmo, rapaz, foi mesmo. Embora a distância, né? Mas foi show de bola. O The Power fez uma grande diferença. Breno Moraes de Petrópolis. Ô, Breno! Breno Moraes é de Petrópolis, saxofonista de primeira qualidade, clarinetista, flautista, toca vários instrumentos. Obrigado pela presença. Neia do Borel. Neia Borel, não sei se é do Borel. Marcos Assis, Print Goiânia, Pádua Facilitador. Joaquim, nesse início dá para falar o nome do pessoal, porque é uma estratégia de dar uma enrolada para entrar mais gente. Né? Então, se você já está aí, convida mais gente para entrar. Rodrigo Tomazelli, parceirão, está sempre conosco, sempre acompanhando. Rodrigo é empreteco também. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo aí. Mas o Marcos Assis, é isso daí. Gente, vai mandando um aviãozinho aí, convidando a sua rede de contato, porque esse papo vai render. Ele não vai render em termos de tempo, não. Ele vai render em termos de qualidade de conversa. O Joaquim e eu, sem combinar, estamos aqui quase que de uniforme. Percebeu, Joaquim? Rapaz, eu quase ligava para você para saber. Pois é, rapaz. Aliás, dois uniformes, né? O da cabeça, né? O cabelo branco, isso. O meu tá um pouco mais. Já tirei o óculos, né? Tem o óculos tem um de azul, Paulo. Isso é sintonia. Pois é, cara. Aí, a Alice falou que também tá mandando aviãozinho. Então, estão em sintonia também os participantes aí, mandando Isabel Pereira, lá de São Paulo, uma prima muito querida. Isabel, convida aí o pessoal da família. É importante nessa hora o pessoal da família estar aqui com disposição de aprender. Esse cara que é o nosso convidado de hoje tem muito a ensinar. Muito. Vânia Escopel, que bom que você está aí, Vânia. Convida mais gente aí, porque o Joaquim, ele tem uma larga experiência como facilitador, como empreendedor, como empresário. O currículo dele deu aqui 10 páginas, eu tive que resumir. É muito bom trabalhar com amigos, né, Paulo? Isso facilita. Pois é, mas daqui a pouco eu vou falar o currículo do Joaquim, e vocês não vão ver que eu não estou exagerando, não. Olha, é que eu tive que reduzir o tamanho da letra. E para eu ler o currículo desse danado. André Barreto, eu acredito que também é do The Power. Mônica Eichhoff é facilitadora de Brasília, muito querida, tem prestado um serviço muito grande através das redes sociais, e muito interessante, porque a Mônica hoje me mandou um WhatsApp, e eu compartilhei da mesma mensagem dela. Ela falou que dos grandes ganhos
dessa pandemia foi nós nos aproximarmos, ela e eu, né? Nós facilitadores que não nos conhecíamos, estamos muito tempo como facilitadores, e de repente nós nos aproximamos, e foi mesmo. E muita gente, eu me aproximei de muita gente que eu conhecia ou não conhecia, e de repente houve essa possibilidade de aproximação. Então a pandemia tem esses ganhos também. Um participante acabou de falar aqui que ele fez o Empretec também contigo, o André. O André de Campos, Goitacazes. Ah, que legal. O Rodrigo falando aqui, pelos dizeres que li no Instagram dele, Paulo, você tem toda a razão. Olha só, o Rodrigo não só me segue, mas já acessou o teu Instagram e viu lá o que o Joaquim faz. É isso daí. Marciel, bem-vindo, Marciel, também. Diz aí de onde você é, o que você faz. Lisboa, Adelina. Adelina é minha irmã, de Barueri, também participando aí, sempre acompanhando. Mônica falando dos grandes ganhos dessa pandemia, né? Gente, eu não estou só enrolando, não. Eu estou compartilhando com vocês o seguinte, nossa vida é feita de escolhas. Eu não sei quais foram a sua escolha. Eu sei que a do Joaquim, eu sei que da Mônica, a minha escolha, da minha esposa Alice, foi aprender nesse período de pandemia. Aproximarmos de pessoas queridas, mas também aproximarmos de nós mesmos, né? Busca do autoconhecimento, a busca do conhecimento, como o Joaquim falou no início, nós passamos sexta, sábado e domingo, até o final, até a noite, fazendo treinamento, participando de um treinamento chamado The Power, do Instituto Gente. E foi top, foi sensacional, foi muito bom. Vai fazer uma diferença na minha vida, com certeza, na do Joaquim também tenho certeza. Aliás, o Joaquim foi um dos palestrantes lá, ele fez uma apresentação curta, mas de muita qualidade. Eu quero agora de público te parabenizar, Joaquim. Eu já tinha mandado no privado, né? Mas parabéns, foi uma excelente apresentação. Muito bem, Marciel, sou supervisor de posto de combustível, de venda nova do imigrante. Opa, Marciel, beleza. Você fez Empretec comigo ou não? Ou você não fez Empretec ainda? Muito bem, Joaquim. Joaquim, eu esperei você entrar e entrar um pouco mais de gente para falar qual é o propósito desse programa. Perfeito. Assim que Marcos Assis aí também presente, bem-vindo, Marcos. Assim que começou a pandemia, logo no início, eu tomei 3 atitudes, não simultâneas. Marcel, quando tiver oportunidade, faça o Empretec. Diogo, bem-vindo também. Campos também. Diogo Campos, né? Eu tomei 3 atitudes. A primeira foi disponibilizar nas minhas redes para 20 pessoas atendimento de mentoria gratuitos. Os primeiros 20 que se inscrevessem teriam atendimento gratuitos. E houve assim de imediato, foi 30 minutos, pronto, já a agenda já encheu. E aí eu fiz durante 2 meses e meio esse atendimento. Segundo, criei essa live chamada Líderes se Reinventam, porque naquele momento, logo no início de abril, na verdade foi isso, eu percebi que quando o líder se reinventa, ele provoca uma reinvenção na sua empresa, na sua equipe. Não tem jeito, né? Até no seu município, no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu país, né? Quer dizer, o líder é que leva isso, provoca isso. E logo depois eu criei um outro programa, então, o programa Líder se Reinventa. Logo depois eu criei um outro programa chamado O Empreendedor e os Novos Tempos, onde eu convidei toda a equipe aqui do Espírito Santo para a cada segunda-feira estar comigo, oferecendo também, como os líderes se reinventam, mas oferecendo gratuitamente uma live que permitisse às pessoas de aprenderem mais, de conhecerem mais e de saber como elas também podiam se reinventar no Líder se Reinvento e no Empreendedores, como agir, que característica tem que aplicar para fazer a diferença. E teve muito bom resultado. A aceitação foi muito boa. Nós concluímos aqui o segundo programa, que é o Empreendedores Novos Tempos. Estamos começando agora, dia 14 de setembro, um outro programa que nós e a Mônica vai fazer parte, que é o seguinte, a gente está definindo, até amanhã define o nome, mas Muda Empreendedor, Gira Empreendedor, estamos definindo ainda. Empreender transforma vidas, a gente está definindo o nome. Tem até uma pesquisa lá no meu history, que é o seguinte, nós vamos convidar um facilitador por estado brasileiro.
Então, a cada semana, a cada segunda-feira, um facilitador do Empretec, que também são empreendedores, vão poder falar sobre a sua visão. Então, foram essas minhas ações, e a outra que foi a busca do autoconhecimento e a busca do enriquecimento para poder servir melhor, que é o meu propósito de vida, é ajudar pessoas a transformar vidas, a se transformar para transformar vidas. Joaquim, apresentando você, meu amigo. Olha só, já avancei muito aqui nesse início aqui. O Joaquim Fagundes é empresário, eu vou ler aqui, vocês vão perceber que eu estou usando a cola aqui. É empresário, contador, administrador, gestor de negócio, é perito constador, é perito judicial, tem mestrado internacional em administração e direção de empresas, tem MBA em gestão financeira, outro MBA em controladoria e finanças, outro MBA em planejamento tributário, é consultor de resultados do programa Desafio Empreendedor, é treinador e palestrante há cerca de 30 anos, é Master Trainer do Empretec, que é um seminário criado pela ONU, então, ONU, PNUD, e aqui no Brasil o Sebrae que administra. Trabalhamos juntos muitas vezes no Empretec, começamos quase juntos, né? Eu comecei em 99, você começou, acho que foi em 99 também ou 2000? 2000. No ano 2000, seguinte. foi logo depois. Joaquim é também especialista em gestão empresarial e negócios, é especialista em pequenas e médias empresas, gestão de custos, finanças, tributos, empreendedorismo, dinâmica de grupos e ensino à distância. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas e veículos de mídia, em geral, com mais de 100 mil treinandos e ouvintes em palestras, workshops e AD em todo o Brasil. É Head Trainer do Instituto Ideal, Master Practitioner em PNL, Meta Coach com certificação internacional, é professor convidado de curso de MBA da Uniredentor no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. É autor e escritor. E mais importante, é um amigo que eu prezo muito. Tenho o Joaquim em altíssima conta, aprendi muito com ele, e esse cara tem um coração que não cabe dentro do... Ainda bem que ele é alto, né? Mas é um coração, né, fantástico. Joaquim, você está com a palavra para seus cumprimentos iniciais aí. Paulo, primeiramente agradecer a você pela oportunidade, um prazer imenso ser seu amigo, e assim, uma grata surpresa. Eu estava no treinamento, né, a gente nesse corre-corre, se adaptando ainda e se adequando, e foi bom ver você lá na sala, no ambiente virtual, legal. A gente ali participando, trocando figurinha. Quando veio uma mensagem, eu falei assim, isso é coisa do Lisboa. Aí você, Joaquim, você está por aqui, parece a sintonia muito fina nesse sentido. Isso é muito gratificante, né? E os resultados que a gente já começa a perceber, foi no final de semana, nós temos 3 dias aí, mas só na troca, independente desses mais de 20 anos, né, 28 anos aí que a gente já vem trocando figurinha, e a gente se sentir próximo a cada dia, cada vez mais próximo. É aquele irmão, na verdade o amigo, o bom amigo, é aquele irmão que a gente não nasceu consanguíneo, mas que Papai do Céu botou no caminho. Isso é muito bom. Eu vi passar aí na telinha o Marcos Assis, ele é dessas garrafas de vinho, né, como é que se diz? A safra especial. Uhum. Muito bom. E quanto mais tempo passa, mais próximo fica, né? Verdade. É um bom vinho. Ainda bem que não virou vinagre, né, Paulo? Pois é. Por isso tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Muito bem. Nós temos aí também o Antônio Fênix, o Jorge Luciano, que é um amigo também de longa data, lá de Petrópolis. A Verusa, que é barista, especialista em café, está aqui conosco. O Fernando Ítalo. Quem mais? Tem mais gente aí passando, gente entrando. Pessoal, Silvana Coelho, amiga também muito querida, também de Petrópolis, mais de 30 anos de amizade. Bruno Miranda está por aí. Olha só, a Silvana também é escritora. Eu vou pedir a vocês, pessoal,
que faz o seguinte, manda o aviãozinho, que nós estamos crescendo aqui em termos de quantidade de pessoas, de qualidade já está muito bom, mas queremos mais qualidade e mais gente, porque o papo vai ficar bom. Mas como eu disse, Joaquim e eu participamos de vários seminários em Pretec juntos e desenvolvemos essa amizade, sabemos um do outro. Foi interessante quando o meu filho mais velho foi para o Rio estudar, fazer a faculdade, não sei se o Joaquim lembra disso. O Joaquim ligou para mim e falou assim, ô Paulo, eu estou aqui no Rio, passo o meu endereço aqui do escritório, aqui no centro do Rio, para o teu filho, se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Eu não me esqueço disso, Joaquim. Esse foi um dos socorros, esse foi um deles. Teve outras situações que você já sabe, muito boas, e que foi muito oportuno, né? E seu amigo faz essas coisas. Verdade. Muito bem, Joaquim. Joaquim, olha só, nós nos reinventamos, né? Você, eu e muita gente que está aqui se reinventou. E aí eu quero saber o seguinte, você que é um líder, né? Líder empresarial, um empreendedor, mentor, lida com muitos líderes, mas eu quero saber de você, como é que você se reinventou nesse período? Março, meados de março, veio a declaração de pandemia, e aí nós tivemos que nos recolher, sair do presencial para ir para o online. Como é que foi esse processo seu de reinvenção, Joaquim? Conta para a gente aí, por favor. Paulo, comigo aconteceu uma coisa bem interessante. Em janeiro desse ano, eu me mudei para Goiânia. E aí, janeiro, fevereiro, ainda estava no processo de receber o apartamento, obra, aquela coisa toda. E aí, assim, ainda estava transitando, Rio, Goiânia. E num belo dia 13 de março, eu estava no Rio de Janeiro, que eu tinha cerca de 2 meses de agenda de trabalho, clientes ainda lá, de consultoria, mentoria. E, rapaz, minha empresa lá, aquela coisa funcionando, a gente ainda nesse processo. E aí, de repente, 5 clientes falam assim, olha, eu não vou poder atender. Aí um outro cliente, eu tinha uma agenda de 2 semanas, olha só, a gente está suspendendo a agenda, fechando as portas, e a gente não sabe quando volta. Até que o governo, OMS e tal. E aí eu voltei para cá, voltei para Goiânia, e tipo assim, e agora, né? Como diria o Chinyashiki, problemas oba. Oba, problemas oba. E aí foi uma questão de adaptação, obrigatoriamente todo mundo vai para home office, e aí você tem que se virar com uma estrutura que tem, e nessa mudança começamos a tirar as coisas da caixa e informar para todo mundo que assim, olha, o mercado está fechado, pandemia e etc., mas nós estamos abertos. Tá? Fui lá rebuscar e revirar a caixinha de talentos para ver como fazer esse novo atendimento, embora já especialista na área de educação à distância, mas quando a gente trabalha com consultoria e mentoria, você sabe muito bem que a pessoa quer a gente pertinho. Verdade. Sabe? Aquela coisa de você vem aqui tomar um café aqui do lado. E não tinha mais isso, né? De repente. Verdade. E foi de repente mesmo. Exato. E aí, assim, a pessoa fala assim, mas consultoria é tudo igual, você faz de onde estiver. Hoje até dá pra gente. Mas o cliente, ele ainda não se habituou com essa distância. E quando a pessoa pensa assim, e é diferente a consultoria e mentoria? Claro que sim. A consultoria, ela vai fazer um diagnóstico, identificar um problema. Quando você já é pontual, diz assim, Joaquim, eu queria uma consultoria na área financeira, na área de vendas, a gente já ter um problema identificado, que outros se ramificam. Não é verdade? Enquanto a consultoria trata de estatística, de números, de coisa, a mentoria, ela vai tratar de você. Vai estar mais próximo de você para transformar a tua forma de pensar e de agir, não transformar, mas te ajudar nesse processo de mudança, e depois ir colocando direção, te alinhando para uma boa direção. E as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, querem assim, segura na minha mão, ou, como eu sou independente, vai na frente e me mostra o caminho. Então, essa migração, esse processo, ele foi intenso, muito rico, e aí eu quero aproveitar o gancho que você, há pouco tempo atrás, citou da Mônica, né, que algo que todos nós fizemos uma viagem para dentro de nós,
de autoconhecimento, de se reinventar e aproximar. Engraçado, né? Uma distância que aproximou. E aí a gente vê o que que você faz, o que que eu faço, como que a gente se ajuda, como se complementa, em busca de um objetivo. Transformar vidas, transformando pessoas, transformando negócios, a partir dessa direção, desse propósito. E você se fez essa mudança, esse processo de reinvenção, com conforto ou com desconforto? Como é que foi isso para você? Vamos lá. É igual você botar um sapato novo e andar 1 quilômetro. Vai vir um calo, vai apertar o dedo mindinho, a unha vai machucar, mas aí assim, dentro da nossa profissão, a gente sabe que tem que se reinventar e se adaptar, reinventar e adaptar. 1, 2, 3, mudou outra vez. E aí, é assim, ó, quando der, você senta, afrouxa o cadarço e dá uma arrumada. Mas o importante, e que me ajudou também nesse processo, é que eu lembrava sempre do meu cliente, de todos eles. Aí dizia assim, opa, não reclama, você sugere isso para o seu cliente, você sugere algo novo, você diz que mudar às vezes dói, mas que mais tarde pode ser interessante, pode ser rentável, pode ser viável, então segura a onda. E aí, meu amigo, foi um calo aqui, uma unha dolorida, sabe? Mas assim, é o processo. É o processo. É o processo. O gestor e o líder, ele tem que fazer esse enlace o tempo inteiro, né? É um processo gostei do exemplo do sapato, gostei muito. É um processo de emaciamento, né? É isso mesmo, sapato novo. Mesmo que seja o número que você calça, né? Isso. Você tem que amaciar, não tem jeito, né? Gostei desse exemplo. E é o processo que eu passei também, de amaciar. E aí depois você vai dominando, depois fica macio e aí você calça já com tranquilidade e toca adiante, né? Então foi efetivamente um processo de reinvenção. Sim. Eu não sei com você, mas, por exemplo, eu já era um usuário da internet, mas eu era um usuário básico. E, de repente, eu fui provocado. Aliás, eu quero agradecer aí, eu não vi se ele já entrou aí, mas ele está sempre por aí, o Luiz Andonadi, que foi o sujeito que eu estava prestando a mentoria para ele, logo nesse início. Ele falou, falou assim para mim, Paulo, a gente podia fazer uma live. Ele falou, aí eu, de pronto, né? Eu adoro desafio, né? Eu falei, pô, legal, vamos fazer sim. Eu topo, vamos marcar, vamos fazer pelo Zoom, até fizemos pelo Zoom a primeira. Ou Skype, nem lembro agora. Não, acho que foi pelo Zoom. A Ana Reis que está aí, ó. Ana Reis que, beleza, vai estar lá estava no The Power. Obrigado pela presença, Ana. E entrou aí, eu quero mencionar outras pessoas. A Mayra, Miranda Correia, Vanessa Araújo, o pessoal da Estácio lá de Petrópolis, a Beatriz Moser, que é uma empresária. Então, Joaquim, aí eu tive que entrar nesse processo de reinvenção. Fiz a primeira live, não é que eu gostei do raio do negócio, rapaz? É bom, e né? aí, rapaz, nossa, bom demais. E interessante, sabe quantas pessoas? Estava lotado de gente. Sabe quantas pessoas tinha? 7. E aí, lá o Luiz Zandonadi, um empresário lá de Venda Nova do Imigrante, ele falou assim, Paulo, não se preocupe com quantidade. Né? O importante é que nós estamos aqui e tal, qualidade e tal. Tinha um irmão meu de São Paulo, tinha um primo meu de São Paulo. Rapaz, esses dois, só meu primo e o meu irmão, a diferença que fez para eles aquela live foi fantástica. O meu irmão mandou uma situação, na hora ele fez uma pergunta, a minha resposta foi uma resposta provocativa, eu quase que devolvi para ele. Na verdade, é a estratégia nossa, né? Devolvi em perguntas, não dei a resposta pronta. Ele fez um movimento de mudança, ele tem um táxi lá em Osasco, São Paulo, ele fez uma mudança estupenda. E depois fez uma outra mudança, saiu só da dependência do táxi, e não é Uber, dele é táxi mesmo, né? E aí você já imagina, né? E então, olha só, e a partir daquele momento, Joaquim, eu sempre penso assim, mas a partir daquele momento é o seguinte, live com muita gente, com pouca gente, se você fizer a diferença para uma pessoa, já valeu a pena. Verdade.
né? Então, é isso daí. E nesse sentido, Joaquim, eu quero fazer, Sivori está aí da tribo de elite, Sivori recomenda e convida o restante da tribo de elite. A Ana falando, grande palestrante, Joaquim, muito, realmente, grande palestrante. O Joaquim tem um negócio que é o seguinte, ele tem uma simpatia, né, assim, em palco que é fantástico. Ele prende a atenção. Joaquim, é o seguinte, você lida com muitos empresários, com muitos líderes empresariais, alguns que você atende, acompanha, e outros que você conhece. Como é que você viu? Conta algumas experiências da reação deles diante da pandemia. A palavra é sua. Paulo, a gente sabe que, assim, os efeitos da Covid nas empresas e no mundo, eles ainda não se revelaram inteiramente. A verdade é essa. A gente vai começar a ver e vai aparecer isso gradativamente. Aí até dezembro de 2020 a gente ainda vai ver muita coisa. E eu não estou falando de onda de Covid, não. Eu falo de impacto socioeconômico e financeiro. Uhum. E nesse momento é que a gente precisa de muita liderança sóbria, bem informada, focada e orientada por valores. É assim, ó, tem um ditado americano que ele diz assim, crise não constrói o caráter de ninguém, mas revela. Revela. Tá? E aí o que eu percebi? Eu tenho um cliente aqui em Goiânia que ele tem uma grande concessionária, uma rede concessionária e também auto center. E aí, assim que veio o impacto da Covid, aí o pessoal, pô, e aí como é que vai fazer? E home office, vamos fechar, trabalhar. E falou assim, olha só, vamos acabar com essa palhaçada. Olha a leveza, Paulo. Vamos acabar com essa palhaçada? Porque, assim, trânsito mata mais do que essa porcaria dessa doença aí, dessa pandemia. Aí, assim, verdade. Verdade absoluta. Porém, é verdade mesmo. Aí todo mundo, opa, tomou, né, a chinelada, falou assim, caramba, o que é isso? A gente sabe que seu fulano é duro, é firme, mas não esperava isso. E ele percebeu que os funcionários começaram a ficar meio que resistentes e ao mesmo tempo assim, até desanimado, desacreditado. Aí ele percebeu o que ele fez e tipo assim, era a opinião dele, a opinião pessoal dele, não adiantava, não ia mudar. Mas como líder, o que ele fez? Pessoal, peraí, vem cá. É verdade, sim. A gente sabe que tem outras doenças que matam mais, mas nesse momento eu quero que vocês se cuidem. Eu preciso de vocês inteiros e saudáveis. E aí, Paulo, de acordo com cada um, claro que não podia, a concessionária não podia abrir, aqui ficou quase 1 mês e meio, nada, não funcionava nada, só alguns comércios, né, os emergenciais, e isso no Brasil inteiro, mas aqui foi bem intenso, em Goiás, e principalmente o pessoal de oficina. Só que aí ele criou, seguindo os protocolos da OMS, Ministério da Saúde, e aí uma coisa que ele se reinventou, e eu achei legal, que ele falava assim, Joaquim, me ajuda a montar um roteiro de uma reunião, que sexta-feira eu vou falar com o meu pessoal. Oh. E aí, Paulo, não era muita coisa, era assim, ó, como você está, no começo era como você está, precisa de alguma coisa, eu estou aqui. Depois, na segunda, terceira semana, como está a sua família? Como está a sua família? Seus filhos? Tem algo que eu possa ajudar? Eu posso mandar alguém levar alguma coisa. Entendeu? Então isso o pessoal já foi relaxando mais um pouquinho e percebendo que aquele patrão que é duro, firme, mas também é humano como eles. É gente. E aí me lembrou, aí, claro, uma proporção diferente, né? Está um pouco longe, mas os efeitos impactam no mundo inteiro, o Bill Gates. Diferentemente desse, o Bill Gates, você acompanhou aí, ele tem a fundação
Bill Gates, né? Onde está trabalhando em prol da saúde, etc. E aí o que ele fez? Bom, eu não tenho vacina, tenho muito dinheiro, mas o que ele fez? Uma cartilha e distribuiu para todos os países, né, até onde ele alcança, orientando, clareando a boa orientação, a boa informação, para tirar aquela coisa do pânico, que a gente sabe, a gente sentiu aqui perto, que a mídia, independente de qual, a mídia estava massificando o medo. E aí a gente sabe, trabalha com comportamento, sabe que quando você fica com medo, você fica em pânico, a tua imunidade baixa e você fica mais propenso a qualquer tipo de doença. Né? Então, isso. Então, assim, a gente percebe, e claro, um cara com muita grana, aí deu só um chequinho de 100 milhões para que as pesquisas começassem, ajudassem, né, nas pesquisas. Então, assim, com dinheiro ou sem dinheiro, há ações práticas próximas de você, você consegue ajudar o outro. E esse é o papel do líder. É te trazer um pouco de conforto, um pouco de paz, um pouco de crédito. Entendi. Principalmente nessas horas. Então, você vê, ele deu um passo atrás. Ele fez a manifestação e tal, e de repente ele falou, opa, peraí, peguei pesado demais, né? Aí foi para o reconhecimento, né? Ajustou a mensagem e vamos tocar o barco. Né? E aí, algum líder que você acompanha, empresarial, que de imediato, diante da pandemia, da declaração de pandemia, se reinventou, não fechando a empresa, simplesmente migrando para outro sistema de atendimento? Ah, sim. Olha que bacana, Paulo. Eu tenho um cliente que é uma fábrica de uniformes profissionais e uniforme escolar. Aí a primeira sacada, a máscara. Fazer máscara? Vamos fazer máscara. Legal. Bacana. E aí eu tenho uma gráfica. Eu achei engraçado que depois que essa gráfica fez isso, aí veio um exemplo, né? Logo em seguida da Ambev, que eles começaram a fazer com o acrílico aquela máscara de proteção, usada aí nos hospitais, e aí a Ambev aproveitou com o PET, né, as garrafas PETs, e fez para doar. Ele não, ele fez para vender mesmo, porque você sabe, pequenas empresas, médias empresas, precisavam se manter vivas, né? Então teve esse processo. E aí, assim, supermercados estavam abertos, a gente sabe disso. Mas os pequenos mercados de bairro, eu percebi aqui próximo, eles estavam fazendo não apenas a entrega delivery, mas assim, não, eu não quero que você venha aqui em casa. Você me pede, aí pedia online, você marcava a hora para receber, o teu carrinho já estava todo ensacado, encaixado lá, e aí estava assim, olha, vai lá no número 18 do nosso estacionamento. Olha que legal. E a pessoa já recebia. Caramba! Por quê? Até hoje, se você chegar na portaria do prédio, ninguém te deixa entrar, mesmo com todo o protocolo, máscaras e luvas, né? Então, assim, foram coisas simples que as pessoas foram se reinventando e, ao mesmo tempo, eu acho assim uma coisa que ganhou muita força. A vontade do empresário brasileiro, da grande maioria, de manter as vagas de emprego. Se segurar, sabe? Em último caso, assim, eu vou ter que dispensar esse ou aquele. Então, assim, achei isso muito positivo. Assim, o líder, né? O ser humano pensando no outro humano. Muito bacana. Muito legal, Joaquim. Esse exemplo, tem outros exemplos que eu vou já pedir para você, mas olha só, tem uma frase que é muito conhecida de todo mundo, porque essa pandemia realmente ela atingiu a gregos e troianos, isto é, todo mundo, pegou o mundo inteiro, né? Ninguém ficou de fora. Nivelou, desgraça para todo mundo, né? Muito bem, alguns mais suscetíveis, outros menos e tudo mais, algumas empresas com caixa para aguentar alguns meses, e algumas empresas têm caixa para aguentar alguns anos, mas pegou todo mundo. E muito interessante que nesse momento, daqui a pouco a gente vai ter, claro, as estatísticas já estão começando a surgir, várias estatísticas de quantas empresas fecharam, quantas demissões e tudo mais. Você conhece casos de empresas que expandiram na crise? Sim. De empresas que abriram na crise. Né? Empresas que cresceram na crise gerando mais empregos. Então tem de tudo. E aí a frase que eu quero dizer é o seguinte,
mar calmo não faz bons marinheiros. E você é das forças, né? Escola Naval, a gente via muito isso. Pois é. Então, foi da Escola Naval. Quer dizer, então, sabe que é verdade. Mar agitado é que faz bons marinheiros. E aí, a gente, nesse momento, é o momento de separar o joio do trigo. Claro que tem algumas empresas que quebraram em função da crise. E aí eu quero fazer uma afirmativa, e aí eu quero a tua crítica em relação a essa afirmativa que eu vou fazer. Eu venho fazendo ela desde o início. Tem empresa que está dizendo que quebrou por causa da crise, mas ela já estava quebrada. A crise só revelou o processo, porque ela ficou um mês sem vender e aí não tinha jeito. O cara estava vendendo a janta para pagar o almoço, ou pagar o almoço do dia anterior e tal, e conseguia ir levando. Só que com a crise, que parou de vender durante um mês, aí quebrou. E aí está computando como se fosse a crise. Quero que você comente isso, Joaquim, por favor. Paulo, logo que na virada do mês, em abril, foi feita uma pesquisa pelo SEBRAE, pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, que cerca de 630 mil micro e pequenas empresas fecharam. E aí, olha só, a gente está falando de 30 dias. E aí o principal motivo da quebradeira, falta de capital de giro. Então você acabou de falar, o cara já estava quebrado. Como as coisas estavam rodando, ele conseguia manter o dinheiro entrando e saindo, o movimento. Ele não via resultado, mas em tese ele conseguia estar vivo. Só que a gente sabe que às vezes você tem um fluxo de caixa positivo 3 meses e quebra no 4º mês. Né? Agora, em junho, uma pesquisa da Federação das Associações trouxe cerca de 1 milhão de pequenas, micro, pequenas e médias empresas quebraram. E olha que a gente ainda não tinha 6 meses dessa pandemia. Então, assim, isso serviu também para dar uma chacoalhada e dizer assim, olha só, aquilo que não é controlado, ou é perdido ou é roubado. Então você tem que ter controles financeiros, controle de estoque, controlar as suas vendas, porque se não controlar, você não consegue alavancar e você tem tua inadimplência. Você precisa cuidar dos teus talentos, porque não existe um script para um líder, principalmente em momentos como esse. Você tem que se reinventar, você tem que se readaptar, e aí, porque senão você é atropelado. E aí, assim, tivemos agora cerca de 1 milhão que quebraram, mas nós tivemos, e até clientes nossos, que cresceram 100%, que abriram a segunda loja, que geraram mais 5, 10 empregos. E olha que bacana, eu estou fazendo consultoria numa clínica odontológica em Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro, a gente está fazendo à distância, e assim, era uma empresa que durante 8 anos, faturando bem, etc., mas vivia de antecipação de cartão, pagando despesas financeiras. Como é algo importante, né? Saúde bucal, etc., bacana. Qualidade do serviço, ótimo. Só que aí vem pandemia, fecha a clínica. Aí, de repente, tem 8 dentistas que falaram assim, e aí, meu salário? Não, peraí, você não tem salário. Você tem participação no que você produz. Não produz, não recebe. Poxa, mas a gente trabalha com você em média, né, 5 anos, uns com mais, outros com menos. Você vai me deixar sem dinheiro? Sabe, aí na hora você é patrão. Antes eu era teu parceiro, agora você é meu patrão. Me paga aí. E aí a gente começou a mostrar para eles, através de um fluxo de caixa, arrumamos e vimos que era possível não dar aquela média que eles tiravam, mas uma parte, 1/3 daquilo, e eu te desconto lá na frente. Logo, agora a partir de maio, logo a partir de maio, eles voltaram a funcionar. E 15 dias funcionava, 15 dias a prefeitura voltava atrás. Paulo, eles cresceram nesse final de maio, junho, aliás, final de junho, julho e agosto, 35%.
Olha só, rapaz. Aí fala assim, nossa, Covid quebrou. Quebrou, mas também serviu para que você desse um salto. O quão preparado você está. Né? É o famoso acerto do rumo, né? Ajustar, né? Ajustar as velas do barco, né? Ajustar o rumo. Se o barco está meio à deriva, opa, tem que ajustar, né? E percebe-se que muitos fizeram esse ajuste. Eu quero passar uma pergunta aqui do Flávio, mas antes comentar aqui, Lauri também entrou, Miriam Pontello, Saulo Mateus. Saulo Mateus é um psicólogo interessante, ele tem o nome do meu filho mais velho, ele estudou com a Alice, minha esposa, e fez o Empretec comigo. É tudo em casa. Olha só que fantástico, né? Virou um amigão. Bom para café, tá aí, Walter Júnior. Eu acho que o pessoal acima desse, todos eu cumprimentei. Zé Maria, a Josane, a Cris Uchoa. Mas a pergunta do Flávio é a seguinte: quais as características comportamentais que você, Joaquim, indica ou orienta aos empreendedores para superar os desafios do novo normal 2020-2021? Eu vou... Característica empreendedora, eu vou dar uma adaptada aqui, Paulo. Isso, ajusta aí, pode ajustar. Até 2 semanas atrás, a gente não sabia o que aconteceria hoje. Então, assim, seja flexível, seja adaptável, esteja pronto para fazer escolhas difíceis. Não tem script para um líder. Mas, assim, e efetivamente... o que é que a gente pode chamar de novo normal? É aquele velho que eu me recusava a aceitar, porque a toda hora a gente escuta assim, você tem que ser adaptável, você tem que se reinventar, você tem que ser criativo, você tem que ser inovativo. E assim, o novo normal, a gente nem sabe se vai ser tão novo, ou se vai ser só, sabe aquela mão de tinta que você dá lá naquele quartinho lá fora, porque... o parente ou a visita está chegando e vai passar 2 noites, talvez seja isso, entendeu? Então, assim, seja flexível e seja adaptável e, assim, se preocupe com a segurança de todos, principalmente daquelas pessoas que você é responsável, porque você tem que ser um bom gestor de talentos, mas tem que lembrar sempre que você não é dono desse talento. Você remunera ele, ele te empresta o talento, enquanto for bom para os 2 lados. Então, nesse momento, não dá para medir força. É assim, como eu posso te ajudar e como eu posso contar contigo? Até onde nós vamos? E a gente sabe, como tudo na vida, é uma via de mão dupla. Então, veja como é que você está dirigindo na ida, porque na volta você vai passar pelo mesmo caminho, só que pelo outro lado. Beleza? Então, esse momento, Joaquim, é um momento de... Sempre foi, né? Sempre foi. Mas esse momento, mais do que nunca, é o momento de cuidar do time. Cuidar das pessoas. Isso faz uma grande diferença. Mas falando em característica empreendedora, nós temos aí como características mobilizadoras, né, muito importantes, fundamentais, meta, planejamento, persistência e comprometimento. São características fundamentais para o empreendedor. Mas nós não podemos falar, nesse momento, de metas de longo prazo. Ainda que você estabeleça, acredite que você não sabe se será possível. Então, nesse momento aqui, você não acredita que é importante estabelecer aquelas metas de curto prazo, mensuráveis, e, ao mesmo tempo, fazer o planejamento com grande flexibilidade e, ao mesmo tempo, com monitoramento paulatinamente, o tempo todo, monitorando o seu planejamento? Paulo, a gente até 6 meses atrás, a gente dizia assim, olha, você tem que planejar com 12 meses, 3 anos, 5 e até 10 ou 15. Hoje a gente fala assim, olha, curto prazo, 30 dias e monitora semanal. Se possível, diário, dependendo do segmento. Médio prazo, 60 dias e 90 dias, acredite, é o longo prazo hoje. Hoje é. Entendeu? Verdade. Então, assim, e seguir isso à risca. Não dá para vacilar, sabe? Não dá para ser flexível.
tanto como éramos lá atrás. Aí nós estaríamos sendo intransigentes ou negligentes. Entendeu? Então, assim, 30, 60, 90. Hoje, eu pensar em dezembro é palpável. Janeiro, fevereiro e março, se cuida, se segura. Entendeu? É isso daí. E a Alice está trazendo aí, né, que a questão da flexibilidade e adaptação são palavras-chave nesse momento. Reinvenção é uma, mas flexibilidade e adaptação são outras duas palavras que é bola da vez. Bola da vez. Ser flexível, se adaptar, se ajustar ao momento, né? E quando eu falo também de pessoa, Joaquim, eu estou me referindo, e acredito que você, e eu quero que você faça um comentário em cima disso, não as pessoas só da sua equipe, mas as pessoas que estão lá no seu fornecedor, as pessoas que são seus clientes, como é que você tem que fazer para, nesse momento, não permitir que eles escapem, porque escapa, o fornecedor escapa, o cliente escapa, o funcionário escapa. Sim. Então, o que tem que ser feito nesse momento para não permitir que essas pessoas escapem? Paulo, a gente estava falando de segurança, né? E aí a segurança física e a psicológica da nossa equipe. E você colocou muito bem. Assim que no primeiro mês de pandemia surgiram aquelas sugestões maravilhosas, né? Negocia com o dono do imóvel, reduz em 50%, quebra isso, para aquilo, posterga pagamento e tal. Só que assim, eu estava resolvendo o meu problema. Só que tirando o macaquinho, porque do lado de lá, o cara estava contando com dinheiro, esperando o boleto ser pago, ele também tem a folha de pagamento dele e assim vai. Nós tivemos, e assim hoje o mercado está voltando a funcionar, mas final de abril, maio, junho, nós tivemos uma crise de desabastecimento. A gente até, aquela máxima de demanda e oferta, quando dizia assim, o cara tá doido para vender e eu vou negociar lá embaixo, tirar toda a gordura dele. Só que, nada, o cara tinha um estoque, normalmente ele trabalha com 15 dias, ele parou a produção, vendeu para o primeiro, para o segundo que chegou, ele não tinha como te atender. Então, alguns negócios ficaram realmente desabastecidos. Negócios como loja de tinta, material de construção, autopeça, que cresceram muito, mas agora começaram a ter problemas, porque as grandes indústrias não tiveram tempo suficiente de fazer a linha reproduzir. Então, assim, eu tenho que dar segurança a você, que é meu fornecedor, você que é meu parceiro, assim como aproveitar, né, a gente está vendo aí o governo, instituições favorecendo linhas de crédito, e assim, tem até linhas de crédito barata, mas lembre-se do crédito consciente. Vai pagar. Crédito consciente. Vai ter que pagar. Exato. Essa conta chega. Então tem que ser bem planejado, como você falou. Faz um plano de ação estratégico e um plano de percurso para 90 dias no máximo. Você consegue se ajustar. Veja você e quem são os teus parceiros nessa estrada. Para você dar segurança para outra parte. Então, esse é o momento daquela famosa antiga equação que serviu para trás e serve hoje e servirá para frente. Né? É fazer a equação do ganha-ganha. Porque, nesse momento, quem quiser esfolar o outro, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, quiser esfolar o outro, quiser só ganhar e que o outro perca, vai ficar a ver navios. Vai chegar um momento que ele vai ficar solto no mar turbulento. E, aliás, solto, mesmo no mar calmo, é perigoso. Sim. E assim, a gente tem que começar a pensar, Paulo, que assim, não dá para você ser vilão, nem super-herói. Você não vai conseguir resolver. Vou trabalhar para resolver o meu, dos meus talentos, né? E pelo menos do raio de atuação onde eu trabalho, onde eu funciono e assim vai. E aí, assim, tem aquela máxima, né? Todos nós é sempre mais esperto do que um de nós. É verdade. Então, assim, um grande aprendizado que a gente trouxe nesse momento é o cooperar.
Nós temos que ser mais cooperativos, nós temos que ser mais, até trazendo mais para o humano, compaixão. Porque a gente está lidando com gente, com família, com valores, sabe? E quando eu digo valor, não é o financeiro, é família, é cuidar de cada um para cuidar de todos. E esse, na verdade, esse momento é um momento que você observa com muita transparência, fica evidenciado que valores que a pessoa realmente carrega, que valores aquela empresa tem. Porque aqueles valores colocados lá na entrada da empresa, missão, né, valor, missão, visão e valores, esse é o momento de mostrar se esses valores estão sendo cumpridos, respeitados, né, levados em conta mesmo. Né? Muito legal isso que você falou, Joaquim. Olha só, Joaquim, eu costumo dizer que o tempo em live ele passa mais rápido. É impressionante. Né? Então, nós já estamos aí a 9 minutos, né, de terminar. Mas antes nós falamos do The Power, que eu fiz o Flow, fiz o Now, estou fazendo agora o Next Level, fiz outros cursos, acompanho o Roberto Chiniachik há muitos anos. E o Roberto Chiniachik é uma pessoa que, em termos de valores, ele não muda, só acrescenta. Né? Só acrescenta, só melhora. E o Arthur, né, o filho, veio na mesma linha, né? Eles tiveram atitudes assim, muito legais lá durante o The Power, né? Mas eu quero rapidamente comentar algo que o Roberto Chiniachik falou e que eu gostei muito. Ele falou, pessoal, nós queremos que vocês façam os nossos cursos, que vocês frequentem os nossos cursos, mas não peça empréstimo bancário para fazer nenhum curso nosso. Não faça isso, espere o melhor momento. Olha que legal, né? O cara empresário, tremendamente bem sucedido, que nesse momento ele não teria que se preocupar com os outros, cada um se vira. Não, nesse momento fica muito manifesto o valor que o Instituto Gente tem. Né? Eu conheço o Roberto, a família, a Roseli, há muitos anos, né? Como livreiro eu acompanhei. Então, eu gostei muito disso. Joaquim, eu quero que você agora use aí essa live para suas considerações finais. Você tem 4, 5 minutos para falar tranquilamente, para acrescentar para esse pessoal que está aqui conosco. Quero ainda mencionar aqui Flávia, Zacarias, que entrou, vou comentar, já falei Miriam, acho que já comentei todo mundo, Josane, acho que já comentei. Muito bem, Rosilene, que acabei de entrar não, acabei de ler aqui. Muito bem, Joaquim, a palavra é tua. É importante a gente frisar, antes de qualquer coisa, vou até pedir, agradecer a Ana Reis, que ela está aí com a gente, ela inclusive vai ter uma live daqui a pouco, pelo Zoom, às 20 horas, bem interessante, com o André Nunes, um outro colega palestrante. E aí, assim, eu vou pedir a todos que estão aqui que possam, depois, vai lá no nosso Instagram, Paulo, e deixa uma palavra ou uma frase, como o que eles perceberam, sentiram, e como que essa live possa, de alguma maneira, ter chegado até eles. Essa mensagem que a gente conversou aqui. Tá bom? E aí, assim, porque eu faço questão de ir lá e comentar cada uma delas. E aí, Paulo, assim, ó, no momento desses de crise, não há nada mais frustrante do que aquele líder que some. Na hora que a tua equipe diz assim, caramba, cadê ele? Ele precisar de você, ele saber onde te acha, tem aquele líder que nessa hora ele some. Então esse é um problema sério. E liderança, a qualquer momento, ela tem que ser autêntica. Ela tem que ser transparente. Você tem que saber por que razões as pessoas confiaram em você, por que razões as pessoas te seguem, por que razões as pessoas fazem o que precisa ser feito, mesmo sem você pedir. Só pelo fato de estar ao teu lado, ou porque você olhou para ali ou para acolá, parece que a pessoa entendeu o que você pediu. E aí, assim, eu gosto de resgatar um exemplo que a gente tem no nosso trabalho, a gente, entre outros trabalhos que a gente já fez junto, a metodologia que a gente pratica, que às vezes um está lá no palco, o outro está aqui atrás no suporte, não precisa falar. Um dá uma olhadinha, levanta a mão, o outro já sabe se é um copo d'água ou se é uma ferramenta, um instrumento para trabalhar aquela atividade, uma dinâmica.
Então, assim, não esconda um outro papel do líder. Não suma, não esconda as má notícias. Né? O Churchill, ele falava muito isso. Seja transparente. Até para dizer assim para o camarada, olha só, você está demitido. Mas não diga assim, amanhã a gente conversa. Porque você arrebenta com ele, com o coração dele, com qualquer coisa. Então, se coloque sempre à disposição. Seja um líder, não só nos negócios, mas na sua vida. Seja exemplo. Porque mais do que palavras, o exemplo é que vai direcionar, o exemplo é que vai aumentar seguidores, o exemplo é que vai falar por você. A verdade é essa. Tá? Então, assim, resgatar não, na verdade, só reforçar a mola mestra dos empreendedores. Metas, planejamento, persistência e comprometimento. Seja você, sempre. Fica muito mais fácil de lidar. Você sendo autêntico, as pessoas sabem como você vai agir e reagir. Simples assim. Joaquim, muito obrigado. Quero reforçar aqui essa sua palavra para o pessoal. A Josane está falando, é tempo de cooperação. Então, coopere conosco e com as pessoas que nos seguem, postando lá, tanto no Instagram do Joaquim quanto no meu, uma palavra sobre essa live, uma palavra sobre liderança, o que você aprendeu aqui, o que te chamou a atenção. Copia e cola, no dele e no meu. Quero agradecer a presença da Carlinha. Teve mais facilitador entrando aí, Joaquim. O Luiz Fecina, Alberto Amorinha, parabéns ao Paulo e ao amigo Joaquim por sua excelente participação nesse evento. Luiz Fecina é um facilitador que vai estar conosco. José Antônio Azevedo está aí conosco, um compadre meu de São Paulo. Vitor Amorim, Lauri, de novo, a Lauri já falei. É isso aí. Olha só, esse programa que eu vou começar dia 14 de setembro, com um facilitador de cada estado, foi interessante, que eu lancei lá no grupo de facilitadores do Brasil, são mais de 250, de imediato, assim, questão de 1 hora, 18 responderam, 18. Olha se isso não é cooperação, a disposição de cada um dar a sua participação. Joaquim, muito obrigado por ter aceito ao nosso convite, obrigado mesmo, de coração. Espero que você, Fátima, continue essa vida maravilhosa que vocês têm de casal, de família. O Anderson, teu filho que ficou no Rio, grande jogador de basquete, tá bom? Um grande abraço para você, Joaquim. É isso aí, agora fisioterapeuta, é isso daí. Um grande abraço para você, fica com Deus. Muito obrigado. E sucesso sempre. Deus te abençoe. Todos nós, um abraço grande. E a bênção aí para cada um que está aí conosco, nos acompanhando. Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Será salvo, vai estar no IGTV e também lá no canal do YouTube. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, gente.